Segunda parte sobre a implantação de sistema de telemetria para monitoramento online de águas no projeto Entre Ribeiros. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Irrigação. Falamos no programa anterior sobre a implantação da ferramenta de telemetria para a solução definitiva para o monitoramento de águas e a concessão de novas outorgas para a irrigação em áreas de conflito, que será instalada no projeto Entre Ribeiros. Dessa forma, será possível ter acesso ao monitoramento em tempo real nesses locais onde possuem outorga coletiva, para que assim o produtor possa ter a certeza se terá recurso hídrico suficiente para uma nova safra ou não. O IGAM quer automatizar o processo de monitoramento da vazão de água por meio da telemetria. Porém, quando os produtores querem implantar, encontram dificuldades em contratar empresas especializadas em controlar o uso da água. Como ainda não há uma metodologia para implantar o serviço, será realizado um estudo de campo, visando encontrar uma solução para a realização do serviço e melhorar a gestão dos recursos hídricos no estado de Minas Gerais. Dr. Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa Cerrados, especialista em hidrologia, é o coordenador da pesquisa no Entre Ribeiros, e disse que a região foi escolhida pois já desempenha um trabalho de monitoramento de água e também já é considerada uma área de conflito. Entre Ribeiros é um primeiro pela relevância do projeto. E segundo, que é um estudo de caso para o Brasil excepcional. É um caso para pesquisa, para a gente ter um laboratório e ter resultados de pesquisas fantásticos, que vão poder replicar para outros lugares do Brasil e até do mundo. E também é um local onde já se teve essa demanda do órgão. Então está na frente. Então, como eles estão precisando, esse é o momento adequado, ideal de se fazer. Então, o Entre Ribeiros vai ser um laboratório. E todo laboratório, na verdade, você erra, você aprende e os outros depois vão se beneficiar do que está sendo feito aqui. Então, Entre Ribeiros eu acho que vai ser um exemplo muito bom para o Brasil, pela característica da região, pela característica do projeto, por ser um condomínio bem estruturado, por ter uma associação já forte. Então, eu acho que aqui é o lugar ideal para se começar a fazer essa experiência de gestão compartilhada, que, na minha opinião, para as bacias críticas com problema de água, é uma solução muito interessante, onde o produtor passa a ter mais, vamos dizer, mais direito na decisão do uso daqueles recursos hídricos, né? Eu sempre costumo dizer que recursos hídricos é um bem público, mas é sempre bom você pôr também uma pitadinha de coisa econômica, porque tudo que é público, o ser humano tem o costume de usar de forma não eficiente. Quando ele sente que aquilo é um pouco dele também, ele melhora a eficiência, melhora a parte econômica. Para o produtor rural, a água é o principal insumo, né? Sem a água não tem como produzir. Então, ele realmente tem que colocar um valor econômico nessa água. E hoje, pela talvez falta de exigência de alguns órgãos ou até pela falta de busca mesmo do produtor rural, alguns não mencionam o valor dessa água, não é isso? A água é o principal insumo do produtor. Assim, quando você tem você vem para a agricultura irrigada tem uma série de vantagens. Não vou elencar todas aqui, mas o que eu mais gosto da agricultura irrigada é trazer estabilidade na produção. Quando você traz estabilidade na produção, o que significa isso? Você pode planejar. Se você sabe quanto você ganha, você pode planejar suas férias, você pode planejar sua saída. Isso é a mesma coisa com a questão do produtor e a irrigação. A irrigação é uma caderneta de poupança do produtor. Quando tem a chuva, ele usa a água da chuva. E quando não tem, ele recorre à água do rio, que os pesquisadores gostam de chamar de água azul, para complementar o que está faltando da chuva. Então ele traz essa estabilidade na produção, que é muito importante para o seu planejamento. Então quando a gente vem para um projeto desse, que você traz, que você envolve o produtor nessa questão, é muito importante. O produtor tem que ter hoje em dia, tem que olhar para a bacia hidrográfica como um todo. Não só para a sua área, não só para a eficiência do seu equipamento, mas para a eficiência da bacia hidrográfica. Esse é o olhar que você tem que ter. Então o produtor cuidando bem da água, ele se beneficia. O produtor que não faz isso está dando um tiro no próprio pé, porque a água é o grande sumo dele, né? Então ele tem que utilizar isso da melhor forma
possível. A presidente da Irriganor, Rovena Petrol, falou ainda sobre o ganho ambiental deste projeto e que devemos cada vez mais olhar e tomar ações voltadas ao meio ambiente. E essa conscientização ambiental vai passar por um trabalho muito grande de educação ambiental nas escolas, nas empresas, em todos os estabelecimentos. Hoje, chegando aqui na beira do Entre Ribeiro, né, é com tristeza que a gente vê que tem pessoas que chegam na beira de um rio e jogam lixo, latinha de cerveja, latinha de PET, né? O lixo produzido pelo cidadão hoje, ele é um dos grandes problemas ambientais, né? Nós podemos dizer que hoje o maior problema ambiental ele não está mais nas propriedades rurais. As propriedades rurais, pelo menos aqui do Noroeste, eles buscaram nos últimos anos a regularização. Hoje, o grande problema ambiental do Brasil significa esgoto, que metade do esgoto brasileiro não é tratado, é jogado nos rios na forma com que ele foi gerado, e a questão do lixo urbano, né? Poucas cidades têm coleta seletiva e muitas têm coleta seletiva, só que depois não dão o destino correto, não dão o destino da reciclagem. Então nós precisamos sim evoluir muito como sociedade para que a gente preserve mais o meio ambiente. As mudanças trazidas pelas normas ambientais estabelecem um fluxo para o processo de outorga coletiva, que começa pela declaração de área de conflito, a chamada DAC. Essa declaração é emitida pelo IGAM quando é confirmada a situação de indisponibilidade hídrica em determinada porção do território, que precisa ser aferida pelo balanço hídrico de vazões outorgadas. Nesse caso, é configurado conflito, quando a demanda pelo uso dos recursos hídricos de uma porção hidrográfica seja superior à quantidade de água disponível, que o IGAM trata como vazão outorgável. A partir daí, cria-se um processo único, que é seguido de uma portaria única, com todas as outorgas individuais que estavam vigentes e também as que estavam em processo de análise. O próximo passo é a convocação dos usuários para a instituição da Comissão Gestora Local, a chamada CGL, que é a responsável por elaborar o termo de alocação de água. Esse termo é a base para a formalização de um processo de outorga coletiva. O IGAM, então, faz a análise técnica desse processo. Se houver consenso entre os usuários, o processo segue para a decisão do órgão ambiental. Se não houver concordância entre os usuários, o Comitê de Bacia aprova uma proposta de alocação e o processo segue para a decisão do IGAM. Agora, esse monitoramento em tempo real por telemetria é uma exigência do IGAM e o exemplo implantado no Entre Ribeiros, que já está bem avançado, contribuirá para outros municípios. O presidente da Associação do Entre Ribeiros, José Donizete Barella, explicou que o Entre Ribeiros recebeu 6 empresas que levaram os equipamentos para chegar a um modelo padrão, adequado às necessidades, não apenas para a região, mas para todo o estado de Minas Gerais. Com os resultados, não somente o produtor vai ganhar, mas toda a sociedade, como ressaltou Barella. O modelo está partindo daqui, essas empresas estão montando essa telemetria aqui dentro do projeto. Uma delas vai ser aqui, outra mais acima, outra abaixo, para a gente ter todo o fluxo do rio e também a gente poder ter o nosso sistema que cada bomba está captando. Além do Entre Ribeiros, vamos dizer assim, que dentro do Entre Ribeiros a gente tem isso aí porque toda a água sai daqui, então a gente sabe quanto de água, quantos milímetros, quanto metro cúbico vai para cada produtor. Ou seja, os produtores rurais que fazem parte dessa bacia e o meio ambiente, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando e com a ajuda aí do Sebrae, Irriganor e outras empresas, a gente vai saber o que realmente tem de água disponível, que pode talvez até aumentar ou não entrar mais ninguém, vamos falar assim, não abrir mais outorgas, mas a gente vai ter todo o controle a tempo e a hora.
O prazo para a implantação dos equipamentos pelas empresas participantes no projeto e telemetria e ainda a coleta de dados e tratamento dos mesmos será de 3 meses. Todo o experimento na bacia do Entre Ribeiros será acompanhado por pesquisadores, analistas do SEBRAE, especialistas das empresas e pelo IGAN-SEMAD, tendo como resultado a obtenção da metodologia de monitoramento. A expectativa é que, ao final de todo o projeto, o sistema seja reproduzido em outras bacias hidrográficas de Minas Gerais. O coordenador da Organor, engenheiro ambiental Ciro Leonardo Rabelo Coelho, falou que, com a telemetria, o órgão pode inclusive conceder mais outorgas com mais rapidez e ainda observar as ações de prevenção e combate ao dano ambiental. A gente tem, inclusive, aqui com a nova gestão, a gente tem buscado até acelerar a análise dos processos, né? Nesse sentido. Porque a gente tem informações mais precisas. Então, quando a gente tem dados mais precisos, informações de monitoramento mais próximas da realidade, isso ajuda na análise, né? O analista que está lá dentro do órgão, que quer a informação fidedigna, né? A informação real daquela captação que está sendo realizada, porque isso a gente consegue, dessa forma, ajudar a nossa análise, e essa análise acaba sendo mais fácil, mais rápida, próxima da realidade. Muitas vezes um produtor tem o interesse em aumentar a captação dele, mas a gente entende ali que no monitoramento ele não consegue atender aquilo, não tem condição, né? Num segundo momento, onde ele for pedir uma renovação e provar que naquele monitoramento foi preciso, teve boas informações, bons dados, e ele solicita um volume maior, se tiver disponibilidade hídrica, não tem o motivo de não ser outorgado. Então, assim, tudo isso eu vejo que você traz a informação mais precisa, os dados mais redondos, mais rápidos. Para o empreendedor, ele consegue fazer esse monitoramento de campo. Às vezes, hoje estão sendo apresentados alguns softwares aqui que ele consegue fazer um monitoramento de dentro do escritório. Isso é prático para ele também. Então, ele não deixa de cumprir as condicionantes que são propostas na outorga dele, porque ele consegue fazer esse monitoramento, ele não tem que estar diariamente ali e ele tem essa informação fácil. Isso ajuda, acho que, todo mundo. Então, assim, o que é importante aqui é trazer empresas que tenham realmente condição técnica de apresentar esse serviço. A gente vai verificar o que vai ser proposto para essas empresas, e daí a gente pode pensar como a gente precisa dessas informações para gerar um banco de dados mais conciso, mais confiável. E assim a gente consegue fazer uma gestão do recurso hídrico de uma maneira mais ampla e atendendo ao interesse da região, do estado e do país. E eu vou fazer uma recomendação pessoal para você, ouvinte do Paracatu Rural. Se você não conhece o Entre Ribeiros, converse com alguém da associação, algum irrigante ali daquela região, e vai lá, conheça esse projeto que é muito interessante em todos os níveis de conhecimento. Vai lá, eu garanto para você que você vai ficar muito satisfeito e vai sair de lá também renovado, que ir para a roça é bom demais, gente. Que é isso? É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã.